Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria estarmos na festa com Francisco de Assis. Hoje eu trouxe para nossa reflexão 7 grandes etapas da vida de São Francisco. Primeiro, a mensagem do Cristo. Depois, a instituição das ordens fraternas. Depois, a mensagem do perdão, a indulgência plenária. Depois, a mensagem da paz. Em quinto, nós temos a identificação com Cristo. Em sexto, a unificação com a natureza. E em sétimo, a entrada no paraíso. Assim, sem mais delongas, vamos começar a nossa reflexão. Francisco nasceu nos primeiros anos de 1180. Já em 1202, ele estava preso em Perugia, ficou 1 ano na cadeia, e depois desse 1 ano na cadeia, sendo negociada a sua libertação, ele começa uma crise de reflexão. Estamos com Francisco em torno dos seus 22 a 23, 24 anos. Essa crise passou por uma profunda febre, uma profunda reflexão. E nesta profunda reflexão, porta dentro da alma, como um pão nosso de cada dia, ele teve sonhos significativos para redirecionar a sua vida. É assim que o primeiro grande sonho, ele ver um castelo. Nesse castelo, uma mulher bonita, muitas armas, e a voz, a sua voz inconfundível, diz para ele: tudo isso te pertence. Ele então fica animado, ele pensa que será um nobre, se alista no exército do conde Gentil para uma guerra mais ao sul da atual Itália, que é na Apulia, e parte. Quando chega na capital da Úmbria, em Spoleto, mais uma vez um sonho. Aquela voz, a sua voz fala para ele: você quer buscar o servo ou o Senhor? E ele, no espírito de grandeza, diz: o Senhor. E a voz fala para ele: então por que você está seguindo o servo? Ou, em outras palavras, o conde Gentil. E ele, diante daquela ponderação, continuou ouvindo a mensagem: volta para Assis e lá será dito o que você deve fazer. É aí que começa a gestação de Cristo na sua alma. É aí, nesse exato momento, que ele fica grávido. Na gravidez, para expressar Cristo em sua plenitude. E como toda gravidez, e as mães sabem muito bem, a expectativa, a ansiedade. É menino ou menino? O que será? O que virá? Como será? E ele então fica nesse estado de ansiedade, de busca. Mais à frente, a busca foi tão grande que ele não conseguia ficar só com ele mesmo. Subia no cavalo, saía desesperado, como naquela respiração do cachorrinho que a mãe faz. Ele queria ar, queria entender que mensagem era essa. Até que ele já se sentindo profundamente aflito, profundamente
tocado por aquela gravidez, ele se aproxima de um espaço de cura. Antes do cristianismo dedicado ao Deus da medicina, Esculápio, e depois do cristianismo dedicado aos médicos santos, São Cosme e São Damião. Ele se aproxima daquela igreja, daquele espaço de cura, já não aguentava mais a expectativa, e lá ele encontra uma cruz, em que o Cristo estava olhando para ele, de olhos abertos, não aquele Cristo sofrido, não aquele Cristo angustiado e morto, mas um Cristo vivo, lindo, de olhos abertos, que o impressionou, todo claro, todo luz, e que olhava para ele. E ele então faz a seguinte reflexão: Senhor, Senhor, iluminai as trevas do meu coração, para que eu possa ter uma fé precisa, uma caridade certa, para que eu possa fazer não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Aí o Senhor diz então o que quer que ele faça, e aí Cristo nasce. É o Natal, Cristo nasceu em Francisco, e nasceu da seguinte forma: não está vendo a minha igreja? Reconstrua a minha igreja. Começa então a sua missão em 3 dimensões, nessa primeira fase, em que ele ouve a mensagem do Cristo e que ele sabe agora o que ele deve fazer. As 3 dimensões: primeiro, ele começa a reconstruir fisicamente a igreja. Inicialmente a igreja de São Damião, depois a igreja de São Pedro, e depois a igrejinha da Porciúncula de Santa Maria dos Anjos. Aí ele compreende mais à frente que a reforma é da igreja total da mensagem do Cristo. Ele desenvolve em 3 outras dimensões: pobreza, castidade e obediência. Mais à frente, já quando quase está se despedindo das praias planetárias, ele percebe que há uma outra igreja que ele precisa reconstruir, o próprio templo dele mesmo. Como dizia Paulo: não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? É aí que ele começa agora, numa terceira fase, a reconstruir a si mesmo, para se identificar com o paraíso. Agora, havia necessidade dele buscar ajuda. Uma grande obra nunca se faz sozinho. O próprio Cristo veio buscar os apóstolos, que trouxeram discípulos, e hoje temos uma grande eclésia, uma grande igreja, uma grande comunidade. Era necessário ele ter colaboradores. Inicialmente precisava demonstrar que ele era sincero, para que os seus futuros discípulos acreditassem nele. É assim que ele se dirige à casa de um amigo da infância, da juventude, Bernardo. E ele, se dirigindo à casa maravilhosa de Bernardo, na própria cidade de Assis, num patamar um pouco mais inferior da avenida principal que leva à Catedral de São Francisco, ele ali passa, depois do jantar, a noite toda orando. E Bernardo finge que está dormindo, e realmente percebe que ele era um homem de fé, era um homem de verdade, porque Bernardo, fingindo que estava dormindo, Francisco podia dormir também, mas ele continuou orando para ele, orando para Bernardo, buscando inspiração. Chega no outro dia, Bernardo quer segui-lo, e ele diz: eu não sei se essa é a vontade do Cristo. E foi até a igreja, abriu por 3 vezes o Evangelho,
sabendo que o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer acenar. E a mensagem foi da aceitação. Inicialmente nós temos, então, na construção da sua ordem, que ele vai chamar a ordem dos frades menores, ou dos irmãos menores, dos irmãos humildes. Vem Bernardo, depois Pedro Catani, depois Egídio, e assim a ordem vai crescendo. Já no dia 28 de março de 1210, o bispo Guido II, da cidade de Assis, numa senha estabelecida com Clara, era domingo de Ramos, em plena festividade da igreja, ele pega um ramo, vai até Clara e entrega aquele ramo para ela. Ninguém entendeu, apenas pensavam que era a saudação do domingo de Ramos. Mas ela entendia, já havia estabelecido uma senha. E aquela noite, as madeiras pesadas do seu castelo, colado à igreja matriz de Assis, que é de São Rufino, aonde Francisco foi batizado, as madeiras pesadas que formavam uma espécie de ferrolho se levantam e Clara passa e é recebida na porciúncula. Seu cabelo é cortado e ela entra para a ordem. Depois vem a sua irmã Inês, e assim sucessivamente as damas da pobreza, ou as clarissas, começam a entrar para a ordem. Inicialmente o núcleo era na igrejinha de São Damião. Depois, em várias outras cidades, novos núcleos da ordem das clarissas ou da ordem das mulheres. Francisco percebeu também que ouviu muitas pessoas casadas e que eram cristãs e que queriam seguir Francisco. Ele então vai criar a terceira ordem, ou a ordem terceira, dizendo que todos, inclusive os casados, os papais e as mamães que amam Francisco, poderão viver sobre a mesma orientação, sem nenhuma barreira. Foi uma abertura significativa na história da religião. E por fim, hoje nós compreendemos que ainda existe uma quarta ordem, que é a semelhança dessa em que vivemos, onde não há barreiras religiosas e todos são abraçados e aceitos, né? Mas que amam Francisco, independente do colorido religioso, formando uma quarta ordem, também por inspiração dele. Por isso que na oração de abertura foi dito pelo nosso querido Paulo Rouvier, né? O nosso mentor, né? Francisco. Então, as ordens foram estabelecidas, os colaboradores chegaram, e agora é a mensagem do Cristo: ide pregai mundo afora. Foram pela França, foram pelas cidades da Itália, foram para a Inglaterra, foram para a Hungria, foram para Marrocos, foram para a Alemanha. E hoje chegou no Brasil também, sem nenhuma barreira, se transformando na maior ordem religiosa de todos os tempos. Depois veio uma terceira fase da vida de São Francisco, que ele se preocupa com as pessoas. Ele tem uma visão na igreja da porciúncula, uma visão em que o Cristo aparece para ele, que Maria aparece para ele, que os anjos aparecem para ele, a corte celeste presente, e o Cristo fala para ele em 1216, precisamente em julho de 1216. Francisco, o que queres? É aí que ele não pensa só nele, ele pensa em todo mundo, mas ele pensa principalmente nos pecadores, naqueles que, segundo a religião, estavam perdidos, e perdidos para sempre.
E ele pede um perdão pleno, um perdão amplo. E o Cristo diz para ele procurar no Papa a autorização. Ele vai até Honório III, que estava pertinho, na cidade de Perugia. E ele, chegando lá, ele pede um perdão pleno. E o Papa Honório pergunta para ele: por quantos dias você quer esse perdão? E ele fala: Santo Papa, eu não peço dias, eu peço almas. E o Papa, vendo que a extensão desse perdão estava grande demais, a própria instituição não suportaria um perdão tão amplo, já que vivia na ignorância e na ditadura, para conduzir almas, estabelece então um dia, o dia 2 de agosto, o dia do perdão da Porciúncula, o dia que se comemora Santa Maria dos Anjos. E está dito, e até hoje é assim, todo dia 2 de agosto, aqueles que voltarem com coração sincero e verdadeiro para Cristo estão devidamente, plenamente perdoados. E Francisco então vira as costas e segue, e o Papa o chama e diz: Simplório, você não quer um documento para estabelecer um perdão? E ele diz: ó, Santo Papa, para mim a sua palavra basta, porque Jesus é o escrivão, a Virgem é o papel e os anjos as testemunhas. E o perdão foi estabelecido. Francisco, vamos para a quarta etapa da paz. Francisco, desde que começou a sua jornada na dimensão crística, ele recebe uma revelação, que a todos que ele encontrasse, quantas vezes for que ele encontrasse, ele diria: a paz seja convosco. Chegaram até a achar estranho isso, e teve algumas pessoas que perguntavam: mas o que é isso? Que negócio é esse de a paz seja convosco? E ele continuava. Ora, há pouco tempo, uma das pessoas que fazem as propagandinhas, o folder de propaganda das palestras de uma das casas que nos acolhe, que é o Grupo Espírita Regeneração, e eu sempre passando o tema que eu iria desenvolver e termino a mensagem, como eu começo as palestras assim, dizendo: muita paz. E teve uma vez que eu recebi um e-mail dessa pessoa, dizendo assim: estranho, você fica falando sempre muita paz, por isso que aqui todos te chamam pelo apelido Jorginho Muita Paz. Eu falei assim: meu Deus do céu, 1800 anos depois de São Francisco, ainda não consegue entender e estabelecer precisamente o que isso significa, que foi a mensagem de Jesus ao entrar com os discípulos com as portas fechadas depois do fenômeno da ressurreição. E ele diz, é a primeira mensagem do Cristo depois da ressurreição: a paz seja convosco. Por isso que a paz vem depois do perdão, porque o perdão é o amor, e a paz é a consequência do amor. Era o ano de 1219, a Quinta Cruzada estava já encaminhada, e Francisco se alista na cruzada, evidentemente no exército dos cristãos, coloca uma cruz na sua vestimenta e parte para Damieta, no Egito. Chegando lá, a guerra, a morte, a carnificina. E ele pergunta: por que não tentar estabelecer a paz? Por que não procurar o outro e transformá-lo de inimigo em amigo? Por que não conhecê-lo e estabelecer a paz? Pede autorização, não é aceito para estar com os inimigos, ele insiste. E o cardeal responsável pela Quinta Cruzada diz: isso será sob sua responsabilidade. E ele parte. E no caminho ele não entendia a língua,
junto com o Frei Iluminato, e ele começa a gritar: sultão, 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 sultão. Ele é preso, é levado até o sultão Al-Kamil, que o recebe. Ele, como estava estabelecido pela revelação, desde o início da sua missão, ele diz: a paz seja convosco. E o sultão Al-Kamil responde: salam aleikum, que a paz desça sobre vós. Acabou a guerra para eles, pelo menos para esses dois. Paz e paz. Ficaram amigos. Francisco ganhou presente, ganhou uma bandeirinha de paz e uma bandeirinha para poder, com autorização de Al-Kamil, ir em todos os lugares santos por onde Jesus passou. Voltou muito amigo de Al-Kamil e estabeleceu, diferente dos muçulmanos, 5 orações por dia, estabeleceu pelo menos uma, na hora do anjo, ao tocar os sinos, a prece para Maria. É assim, então, que vamos agora para uma 5ª fase do Cristo, de Francisco. É a sua identificação com Cristo. É assim que ele sobe o Monte Alverne, aonde a aliança graciosamente fez já algumas visitas. E lá no Monte Alverne, ele começa uma quarentena para São Miguel. Hoje nós temos uma compreensão melhor de quarentena, né? Porque a gente só faz 14 dias por causa da pandemia, e nesses 14 dias a gente chama de quarentena. Até com 17 dias a gente chama de quarentena, né? Então, Francisco fez uma quarentena de 45 dias, precisamente do dia 15 de agosto, até o dia 29 de setembro. Começa no dia 15, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória, e termina 15 de agosto e termina no dia 29 de setembro, São Miguel. Nessa quarentena ele vai perguntar o que Cristo quer que ele faça. Bem como no início da missão, agora ele quer saber o que ele deve fazer. E Frei Leão o ajuda buscando o Evangelho. Por 3 vezes eles abrem o Evangelho e a mensagem é da identificação com a morte do Cristo, com a paixão do Cristo. E ele se prepara para isso. Era tudo um mergulho, inicialmente Maria, como uma nova gestação que iria acontecer, que agora ele geraria Cristo nele, no sentido de ser plenamente ele, Cristo. Um alter Cristo, um outro Cristo. E tudo começa com Maria, com uma ideia da mãe, a mãe querida, que vai gerar um novo filho, vai gerar um novo Cristo. 30 dias de reflexão, chegamos no dia 14 de setembro, ele vai orar para a cruz, porque o dia 14 de setembro é o dia que se comemora a Vera Cruz, a Santa Cruz, a cruz verdadeira. Ele vai fazer a seguinte oração, antes do sol nascer: Senhor, se for permitido, na medida do possível, eu quero ter aquele amor que tu teve por toda a humanidade. E também eu quero, na medida do possível, sentir aquela dor que o Senhor sentiu por toda a humanidade. É aí que o Cristo aparece para ele, na forma de serafim. E ele recebe as marcas do Cristo. Lá embaixo, os pastores levantam com as suas ovelhas, com os seus rebanhos, porque achavam que o sol tinha nascido por 1 hora e nasceu antes. Daqui a pouco a luz termina do fenômeno no Alverne e o sol surge por trás das montanhas. E aí ele se identifica com Cristo. É o alter Cristo.
e passa a ter as marcas nos pés, as marcas nas mãos e as marcas do lado. Chegamos agora na sexta etapa da vida de São Francisco. Não é só com Cristo que nós temos que unir, mas a gente vive em coletividade, e essa coletividade é muito mais ampla do que as pessoas. Nessa coletividade nós temos também os astros, nós temos as pedras, nós temos os animais, nós temos os vegetais, e aí houve a necessidade dele se unificar com toda a natureza. Era janeiro de 1225, mais uma vez em São Damião. Depois de ser amparado por Clara, que construiu umas sandálias para os seus pés e um pano para os seus olhos, porque ele tinha pego tracoma no Egito, ele recebe a seguinte mensagem de Jesus: Francisco, a única coisa que nos separa é a parede do seu corpo. Eu quero dizer, Francisco, que já aqui e agora te é dado o paraíso. Ele fica tão feliz que ele quer se unificar com toda a natureza, agradecer toda a natureza pelo seu processo de evolução. E começando saudando o onipotentíssimo Pai, o Pai amantíssimo e misericordioso, ele começa a se identificar com o seu próximo. Que próximo? Aquele mais próximo. O irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs estrelas, as ervas do campo, o ar, a água, o fogo, a irmã e mãe terra. E nesse processo agora de abraçar a toda a natureza e ter todas como irmã, frater, irmã, é uma nova fraternidade, é a fraternidade cósmica, é a fraternidade com toda a natureza. Ele agora vai para o sétimo e último estágio dele aqui na sua missão planetária. Chegou a hora da irmã morte. Ele abençoa a cidade de Assis, pede para que os frades cantem, e cantem o cântico a toda a natureza. Os frades menores cantam, vocês são menores? Os frades menores cantam, e todos cantando em harmonia, não era tristeza, era alegria, porque o fenômeno da morte celebrava para ele um encontro definitivamente com Cristo. E ele pede para que leia o Evangelho de João, os capítulos da Paixão, 14, 15, 16, 17, e depois de ler o Evangelho, ele deita na terra nua, profundamente ele doa a sua veste para Frei Leão, para que ele até pudesse se despedir sem nada. Agradece ao irmão Corpo, pede desculpas ao irmão Burrinho, por tanto que ele fez o corpo sofrer. Em oração mística, ele pede para que chame Frei Bernardo, o primeiro que entrou para a ordem. Frei Jacoba, a irmã Jaqueline tinha preparado o mate de óleo, o docinho gostoso de chocolate que ele amava. Ele come um pouquinho e divide com o Bernardo, e diz assim: como o Bernardo ia querer esse docinho. É assim então que vem a sua alma subir aos céus. É o voo para o paraíso. E a partir daí, tudo passa a ser uma compreensão de unidade com Cristo. É aí que ele entende que reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos, e passaram,
fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. Muita paz, fique com Deus.